Olá, eu sou Andrea Cassoni, gravando mais um vídeo para o canal Educação Sutil. E hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito e eu acho extremamente importante que todos nós saibamos. Por quê? Porque diz respeito ao relacionamento, que são as gerações. Se eu sou mãe, eu preciso entender qual a geração dos meus filhos, se eu sou vó, se eu sou professora, se eu sou irmã, enfim. Quando a gente conhece a geração que aquelas pessoas que a gente convive fazem parte, a vida fica muito mais fácil. Então é extremamente importante a gente conhecer, falar um pouquinho sobre as gerações, para que a gente compreenda a sutileza da vida. E aí eu vou falar sobre essas gerações, um tempo cronológico, existe variação, viu gente? Eu vou falar mais ou menos, existe grande variação, não grande variação, mas existe uma variação desse tempo cronológico, mas num vídeo curto desse eu preciso falar de forma resumida. Então nós iniciamos pela geração Baby Boomer, que são as pessoas que nasceram logo após a guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. Isso mais ou menos em 1940 até 1960. Depois de 1960 a 1980, nós temos a geração X. E aí eu vou me entregar, gente. Eu sou da geração X. E depois a geração Y, que é de 1980 a 2000, geração do meu filho. Após a geração Y, a gente tem a geração Z, que vai aí de 2000 a 2010. Aí eu tenho a minha filha Nara nessa geração Z. E a partir de 2010 até agora, atual, nós estamos nessa geração das crianças que nasceram a partir de 2010, que é a geração Alfa. E a gente precisa compreender essas gerações porque a forma de educá-las é totalmente diferente. Como que era uma geração que os pais acabaram de vivenciar a guerra? São crianças que nasceram nesse contexto de pós-guerra, de sofrimento, não se sabia o que seriam dessas crianças, porque elas nasceram em meio à destruição, ou à reconstrução, quer dizer, era tudo muito novo, ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. Depois veio a geração X, filha, dos baby boomers, e aí uma geração mais pacata, uma geração que estava então num contexto de estabilidade maior, uma geração que tinha impresso muito grande essa força dos pais que nasceram pós-guerra, que precisavam conquistar, então vieram com uma força de trabalho muito grande. É a geração X, a geração dos meus pais, quer dizer, meus pais mais para baby boomers, mas então é uma geração que realmente arregaçou as mangas e foi à luta, foi trabalhar, foi conquistar o mercado de trabalho. Aí essa geração X teve os filhos na geração Y. E o que aconteceu? A geração X enfraqueceu a geração Y. Por quê? Porque como a geração X foi uma geração que precisou conquistar muita coisa, então sofreu mais, sofreu com o mercado de trabalho, o enfrentamento das situações, a gente meio que privilegiou a geração Y, assim, cercando um pouco mais eles, mimando mais. Então a gente passou para essa geração Y um certo enfraquecimento. Então, principalmente quando eu falo de pais, eu digo que falta vigor anímico, falta energia de alma para a geração Y, porque é uma geração que não teve tantos conflitos assim, não foi proporcionada para a geração Y grandes enfrentamentos, foi uma coisa bem mais morna que a geração X. Então, nós temos hoje pais da geração Y
que não têm essa força anímica e o que acontece? Estão com dificuldades para criar a geração Z e a geração alfa mais ainda. Porque a gente percebe que o distanciamento das gerações vai ficando cada vez mais curto. Por quê? Por causa da tecnologia. A tecnologia vai acelerando tudo. Então, hoje é extremamente importante que a gente saiba como educar essas gerações. A X e a Y, né, foram, praticamente, nós estamos ainda, obviamente, vivendo. Mas o que a gente tinha para ser adquirido como força de alma, como formação mesmo de ser integral, já foi feito dessa forma. Agora, a geração Z e alfa, a gente tem obrigação de entender, né? Que a gente pode dizer que são os nativos digitais, que eu gosto muito dessa denominação, que são as crianças que já nasceram nesse grande evento tecnológico. São as crianças do novo milênio. Então, a gente precisa educá-los de forma sutil. Por quê? Porque eles percebem muito mais o sutil do que a gente possa imaginar. Porque as gerações Baby Boomer, o X, Y, elas têm uma condição muito mais materialista. Isso é muito forte, essa constituição materialista. Já a Z e agora a alfa, eles vêm com muito mais sutileza. Você percebe conversando com uma criancinha de 2 aninhos, por exemplo, você percebe a sutileza da alma dela. Você percebe como a criança está nascendo diferente. Aí entram também outros estudos, que são as crianças cristais, que estão chegando agora. Então, tudo isso nos indica o quê? Que a gente precisa sutilizar a educação. E não tem jeito, gente. Os pais precisam entender isso e no canal é isso que nós vamos falar, como agir, como atuar na geração Z e alfa. E nós vamos também conversar diretamente com os professores quanto à educação escolar. Como que a escola vai ter que se comportar daqui para frente para receber essas crianças que estão nascendo e que estão vindo com um potencial gigantesco, com um apelo sutil muito grande. Você hoje olha dentro dos olhinhos de uma criança, de um bebê, você vai ver a diferença, principalmente quem é da geração X, que já tem mais experiência aí. Olhe dentro dos olhinhos de um bebê que acabou de nascer. É incrível como você consegue penetrar, é incrível como eles parece que te sugam assim pelo olhar. Os pais agora, da geração alfa vão entender o que eu tô falando. Como quando existe uma troca de olhar, a coisa é muito mais intensa. Por quê? Porque são os sentidos sutis. São os sentidos que acontecem na não localidade, que é um princípio, um fundamento muito importante da física quântica, que é a não localidade, é aquele espaço em que o sutil acontece, é aquele espaço onde a intuição ela está extremamente latente. Então, gente, foi apenas uma pincelada das gerações. Por favor, o convite desse vídeo é que vocês estudem. Tem muito texto na internet, mas escolham com cuidado, porque também tem bastante coisa, falando que não tem pé nem cabeça. Então, o meu convite é que vocês se aprofundem nas gerações um pouquinho, principalmente na Z e na alfa ou Y, Z e alfa, para que vocês comecem a compreender o nosso papo aqui de educação sutil, ok? Eu gosto muito, eu tô animada, dá para perceber. Eu amo estudar gerações, eu acho que traz um sentido para nossa vida. A gente começa a entender por que os nossos avós eram assim, por que os nossos pais agiam de certa forma, porque os nossos pais queriam tanto uma segurança que a gente fizesse. Nossa, era muito importante fazer prestar concurso, ter um emprego que te garantisse. Aí você vai entendendo os apelos, o porquê as gerações vão tendo esses apelos e o porquê
a geração Y está numa grande crise de omissão, quer dizer, praticamente os Y não estão educando a geração Z e a geração Alpha, porque realmente falta essa força anímica que, de certa forma, a geração X roubou, né? Então, vocês vão percebendo que é uma geração interferindo na outra geração. E isso me fascina demais, é muito bom estudar, gente. Muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, inscrevam-se no canal, participem. Nós temos uma página no Facebook que chama Educação Sutil. Lá eu escrevo vários textos, eu e a Áurea publicamos vários textos. É muito legal que vocês escrevam lá a sugestão. Nós já temos aí uma sugestão bacana para falar. Eu quis primeiro falar das gerações e agora nós vamos falar sobre um pedido que tivemos lá na nossa página, que será o próximo vídeo, ok? Muito obrigada. Um beijo a todos.